amores, estamos ao vivo com uma participação especial aqui. Fala oi, Dedê. Oi. Estamos ao vivo aqui na mais uma quinta-feira. Hoje faz exatamente uma semana que eu e meu amigo Jota estivemos aqui. Boa noite, Elaine, para falar sobre o nosso produto, né? O nosso novo produto, que são os 4 elementos, que faz com que você dê esse passo inicial no seu autoconhecimento. Fala, meu amor, fala pra galera, fala. O que você quer falar? Fala pras meninas, fala boa noite, pessoal. Fala boa noite, fala oi, Olivia, oi, Elaine. É isso. E a gente veio trazer pra gente o movimento, né, dos 4 elementos, esse treinamento que faz com que você entenda mais sobre você e que faz com que você coloque em prática. E aí a pergunta que eu tenho pra fazer é, vocês já compraram? Vocês já estão dentro dos 4 elementos? R$97. Para você aprender a olhar para o seu mapa, para você aprender a olhar para os seus comportamentos e identificar o que você pode de fato melhorar. Eu sei que muitas vezes a gente tem uma resiliência para fazer isso, a gente tem uma resistência. Por quê? Porque infelizmente a gente quer desenvolver, mas a gente não quer olhar para aquilo que a gente tem que olhar. A gente quer evoluir, mas muitas vezes a gente prefere nem ver. Por que isso acontece? Porque uma vez que eu vejo, eu não posso desver. Uma vez que eu entendo que esse processo acontece, deixa eu pôr ela aqui. Uma vez que eu entendo que esse processo ele vai acontecer, eu quero rapidamente sair desse processo. Né? Então a gente vai usar a Andressa hoje, que tá aqui com a gente, né, Dedê? Fazendo essa collab maravilhosa, né, pro portal. E nós vamos contar um pouco da história da Andressa. Por quê? A Andressa, pra quem não sabe, viveu 10 meses com a mãe biológica nas ruas, né, Dedê? E aí nesse caminhar dela faltou nutrientes, faltou nutrição. E ela desenvolveu a microcefalia e a paralisia cerebral por falta de alimentação. E olha que interessante. A Andressa é um caso onde todas as pessoas que conheciam ela desacreditavam dela, menos Deus, né, filha? Deus sempre acreditou em você, né? E aí as mamães conheceram a Andressa e começou esse movimento de treino, resiliência, treino. Só que o que acontece? A gente conseguiu fazer com que a Andressa se tornasse uma pessoa antifrágil. O que é antifrágil? Antifrágil é você sair da sua posição original e sempre se tornar uma pessoa melhor. Então você nunca vai ficar na posição original, você sempre vai melhorar. E a Andressa é a resposta disso, né, filha? Por quê? Porque ela tá sempre melhor. E quando ela tá sempre melhor, a gente consegue entender que se a Andressa consegue, qualquer pessoa consegue. Por quê? Porque a Dedê é prova viva da resiliência, da nossa fé, do nosso acreditar que a espiritualidade está direcionando pra gente o tempo todo. Então, quando eu trago a Andressa pro jogo do portal, eu trago ela para mostrar pra vocês que tudo é possível, desde que eu tenha resiliência, desde que eu me torne uma pessoa antifrágil. E uma pessoa antifrágil não é uma pessoa que não tem vulnerabilidades. Uma pessoa antifrágil é uma pessoa que sabe que o ponto original dela é assim, e quando ela passa por desafios, o ponto original dela se torna aqui. Depois o ponto original dela se torna aqui, e assim ele vai aumentando o ponto original, ou seja, vai melhorando aquilo que era de origem dele. Porque nós, seres humanos, estamos nessa vida terrena para evoluir, ou seja, pra gente sempre melhorar o nosso ponto original, pra gente sempre melhorar as nossas competências, as nossas capacidades, né, os nossos movimentos. E é um movimento onde a gente precisa entender, vai doer, cara, vai doer, mas o que importa de fato é eu querer continuar. O que importa de fato é eu venho pro jogo, eu venho pro movimento, e quando eu venho para esse movimento, eu venho para esse jogo, eu consigo mostrar, né, na prática que é possível. É possível. E quando é possível, é só eu querer. É só eu entender que tudo, absolutamente tudo que eu passo nessa vida, eu passo para o meu desenvolvimento. Eu passo para que eu possa mostrar que é possível ser 1% melhor todos os dias.
E no final de 12 anos, no caso da Andressa, né, Andressa? O resultado, ele é extremamente evidente. O resultado, ele é visível. Por quê? Porque a resiliência faz com que a nossa fé se fortaleça a cada dia. Então, meus amores, é um movimento de entendimento e principalmente de aceitação. Ó, a tia Mari tá falando que você... Ó, a tia Mari mandou um recado pra você, Dedê, de ombro caído, ó. A tia Mari mandou um recado, ela falou que você é a menina mais linda do mundo. Tá com saudade da tia Mari? Manda um beijo pra tia Mari, faz... Também te amo, tia Mari. Ela tá te vendo. É, primeira live da Dedê no portal. A gente nem perguntou pra tia Mari se pode, mas você é a menina mais linda do mundo, você pode tudo que você quiser, Dedê. Você pode tudo que você quiser. Então, é um movimento onde, quando a gente pega a história da Andressa, né, meus amores, a gente começa a entender que não tem ou, tem e. Na história da Andressa não tem ou. Ah, ela vai ser isso ou isso, ela vai desenvolver isso ou isso. Não! A Andressa, ela vai desenvolver isso e isso. Ela pode ser isso e isso. Ela pode comer isso e isso. Porque a gente aprende na nossa vida, nessa fase, a excluir coisas, né? Então, quando a gente é criança, a gente vai no supermercado e os nossos pais, né, não tem muito movimento financeiro, eles falam assim pra gente, ó, pai, mãe, eu quero uma caneta vermelha e azul. Aí o pai fala assim pra criança, não, você pode escolher a vermelha ou a azul. E aí a gente aprende que a gente tem que escolher esse ou esse na vida. Mas a gente precisa, antes de entender o E, que a base tem que ser bem sustentada. Então, quando eu falo a base no caso da Andressa, é a base da fé. É a base do acreditar no que a espiritualidade sempre falou pra gente, que é continua, desenvolve. E foi isso que a gente fez e faz até hoje. É um caminho fácil? Não. É um caminho simples? Sim. Todo santo dia a gente faz as mesmas coisas de formas diferentes. Por quê? Porque todos os dias a gente aprende. Porque todos os dias a gente traz ferramentas novas para que a evolução dela aconteça. Porque todos os dias ela traz ferramentas novas para que a nossa evolução aconteça. Então todos os dias eu tô me tornando uma pessoa melhor em ser mãe da Andressa. Deus, na sua infinita bondade, disse assim para mim: você vai ensinar o caminho de resignação para essa menina. E ela vai me ensinar o caminho da cura, o caminho da salvação. E é isso que a Andressa faz todos os dias. Por onde a Andressa passa, ela ensina as pessoas. Ela ensina as pessoas de que será que você vai continuar aí nesse lugar de vítima mesmo da vida? Será que é preciso isso? Será que você precisa sofrer tanto? Será que você precisa se afogar tanto nas suas emoções? Ou será que você pode entender mais sobre você e escolher então os processos que você vai passar? E claro, se acolher quando se faz necessário, mas se libertar também. Porque a libertação só depende de você. Somente você pode se perdoar. Somente você pode identificar pontos de melhoria. E meus amores, vamos parar de romantizar a vida? É difícil pra caramba. Porque se fosse fácil, não teria evolução. A evolução é difícil. Crescer dói. A gente vê isso no corpo humano. Quando a criança tá crescendo, dói, ela tem dor de crescimento. E aí que tá. Se a gente respeita o crescimento da criança, por que será que a gente não respeita o crescimento da nossa maturidade? Por que será que a gente se cobra de padrões que muitas vezes a gente acaba escorregando, mas a gente viveu anos e anos nesses padrões? Por que vocês acham que a gente faz isso com a gente? Aonde que tá a gentileza do nosso tratamento com a gente? Aonde que tá a gentileza daquilo que a gente fala para com a gente? É essa resposta que vai fazer você se tornar cada vez mais antifrágil.
Porque tudo que você fala sobre você é o que você acredita. Então, às vezes, a gente tá cabisbaixo, a gente tá sem saber o que fazer, e a gente fica ali batendo, porque eu não tenho isso, porque isso não vem, porque isso não acontece, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. Quando a gente deveria respirar e agradecer pela oportunidade bendita de desenvolvimento. Gente, presta atenção, é fácil, é possível. Chega uma hora que a gente para e fala assim, bom, Deus, se você tá no controle da minha vida, só me mostra pra que eu tô vivendo isso. O que de fato eu posso aprender com essa situação? Para que essa situação não aconteça mais na minha vida. Porque a gente, às vezes, repete os mesmos padrões por anos. Porque a gente não consegue olhar para aquilo de fato. Porque quando eu olho para uma coisa, não tem como eu desolhar. Não tem como eu desver. Quando eu falo de fé, e aí eu pego o evangelho e falo assim, né? Abro aqui. O homem não possui senão aquilo que pode levar desse mundo, o que encontra aqui chegando e o que deixa aqui partindo. Usufrui durante sua estada. Ou seja, a gente está usufruindo diariamente aquilo que foi nos emprestado. Ou seja, a gente precisa aprender a pedir. E a gente precisa aprender a agradecer o que a gente já tem. Se eu te empresto uma caneta, você tem uma caneta. Se você me pede outra caneta, eu te empresto outra caneta. E você vai tendo mais canetas. Só que se você não souber usar essas canetas, se você usar de forma errônea, eu, Bea, que sou dona dessas canetas, vou pedir as canetas de volta. É isso que acontece na nossa vida o tempo todo. A gente vai pedindo as coisas para a espiritualidade, para Deus, e quando eles dão pra gente, a gente não sabe usufruir naquele momento. A gente fica reclamando do que a gente mesmo pediu. Às vezes você escutou conselho de pessoas erradas, às vezes você tomou decisões que não eram para ser tomadas, mas meu anjo, já foi. Vira. Vamos. Bora que bora que bora. Não seja egoísta com você mesmo. Não seja orgulhoso com você mesmo. Trabalhe a sua humildade, trabalhe a sua benevolência com você. É difícil? Ninguém falou que ia ser fácil. Pode ser simples e pode ser fluido, mas só é fácil quando você já sabe o que vai acontecer. Quando você não sabe, é difícil. Então é um movimento de você entender que eu aceito a vida que eu tenho hoje. Porque a vida que eu tenho hoje é consequência das minhas escolhas do passado. E que muitas vezes estão sendo muito caras para mim. E aí cabe a mim querer mudar esse jogo ou não. Cabe a mim entender que o amor habita na presença e só a presença pode mudar o meu futuro. Não adianta eu ficar querendo que as pessoas mudem. Eu tenho que mudar, eu tenho que reconhecer, eu tenho que me conectar. E a gente precisa lembrar do que Jesus disse para nós. Jesus, né, é um homem que cada vez mais eu estudo os comportamentos dele, e ele diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, confia na espiritualidade, confia no Pai, confia, independente do que você acredita, confia em quem você acredita, abre mão do controle, mas ao mesmo tempo controle aquilo que só você pode controlar, que são as suas decisões, os seus comportamentos. Ouça o seu silêncio. Se for preciso, se recolha por um período. Mas entenda, você não está sozinho. Uma vez que você está vendo essa live aqui no portal, seja minha, seja da Dona Mari, seja da Mari, seja do Jota, seja do Rô, seja da Luanda, independente de quem você está assistindo aqui no portal, é para você entender que você não está sozinho. Porque se você está no portal, você passou pelo portal, então você está dentro de uma egrégora de pertencimento, dentro de uma egrégora de pessoas que querem ser conectados, que estão conectados e que querem evoluir a cada dia. Mas isso vai depender de quem? De você. A gente pode falar quantas vezes a gente quiser. Se você não for humilde com você e não pedir ajuda, ninguém vai descobrir que você está precisando de ajuda.
É muito interessante porque eu vou contar uma coisa aqui pra gente já finalizando a live que muitas pessoas não sabem. Quando a minha mãe morreu, eu tinha 15 anos, eu vivi 2 anos de muita depressão, de fundo do poço mesmo, né? Eu não sabia, eu não tinha nem beijado na boca quando a minha mãe morreu, gente. Eu não sabia nada, eu era uma criança mimada, assim, num grau absurdo. E quando a minha mãe morreu, o meu pai, né, em depressão, foi morar com a minha avó paterna, que era diretora de escola, e eu fui junto, como primeira neta. Só que era uma educação extremamente rígida ali com a minha avó, totalmente diferente da educação que eu vinha tendo com a minha mãe, com meu pai, de mimimi, de nanã. Eu cresci na guerra, na marra. E aí eu comecei a usar droga de rebeldia, né? Eu usei bastante droga, eu cheirava cola, eu cheirava lança, era bem difícil essa época. Tomava anfetamina, cheirava anfetamina, era umas coisas muito malucas assim que eu fazia. E teve um dia que a minha cabeça tava tão explodindo assim que veio uma mensagem pra eu tomar um vidro de perfume. Sabe aquele perfume Tati do Boticário? Eu tomei. Eu nunca pensei tão mal na minha vida. E eu sentei ali na janela e eu fiquei olhando e eu olhava pra baixo e eu queria pular. Eu não queria mais ficar aqui. Pra mim não fazia mais sentido. Eu não tinha o que eu mais precisava, que era colo, que era carinho, que era amor. As psicólogas que o meu pai me levava, que ele se esforçou, ele fez o melhor que ele podia ter feito. Mas elas não conseguiam entender a minha necessidade. Elas não conseguiam ter um olhar de empatia. Elas só diziam pra mim assim, você não pode usar droga, conta a história da sua mãe. Você não pode usar... Gente, não adianta falar pra uma pessoa que usa droga que você não pode usar. É muito mais forte que ela naquele momento. Aí, acordei um dia e falei, chega, não quero mais essa vida. Né? Não quero mais essa vida porque não é justo comigo fazer isso. E aí eu parei de usar droga sozinha, né? Eu parei de querer esse movimento de morrer, de morte. Então eu dirigi o carro tão bêbada que eu não sabia como eu chegava em casa. Eu vi um poste, eu mirava no poste, só que a espiritualidade não queria que eu morresse. Então os meus pensamentos suicidas, eles eram muito fortes em mim. Só que eu tinha que estar aqui para poder fazer isso aqui, para poder ser mãe dessa preciosidade, para poder trazer para as pessoas que vai ter momentos da vida, cara, que você vai querer desistir. Só que se você não tem referência, você tem 2 caminhos, ou você desiste ou você se torna referência. Foi difícil, mas eu me tornei a referência. E hoje eu tenho muito orgulho em dizer isso, porque eu tenho essa joia do meu lado. Que necessita de mim. Não, Dedê. Que necessita de mim o tempo todo. Mas que na hora que eu mais preciso me dá um abraço. Mas que na hora que eu tô mais triste me dá uma risada. Me dá um sorriso. E eu até me emociono porque... Às vezes a gente fica querendo casa grande, carro grande, e a gente só precisa dar valor no momento presente àquilo que a gente tem agora. Eu tenho agora ela aqui. Então eu tenho que dar valor pra ela agora. Não adianta depois eu ficar pensando, puxa, deveria... Meu anjo, segue o seu coração e faz aquilo que você tem que fazer. Antes tarde do que mais tarde. Se você tá vibrando no seu coração de você mandar mensagem para alguém que você ama, faça isso agora. Se tá vibrando no seu coração que você precisa entrar nos 4 elementos para você entender mais sobre o seu autoconhecimento, invista em você agora. Porque senão depois desse dinheiro você vai comer, você vai beber, você vai fumar. Você vai fazer algo com esse dinheiro que você muitas vezes fala que você não tem pro seu autoconhecimento, mas que você faz outros movimentos que te deixam num lugar que você não quer mais estar. E aí tu fala, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Essa é a desculpa do ser humano. Se posicione, fale que você não quer logo de uma vez. Não faz sentido pra mim, ponto final. Porque somente você se posicionando vai poder sair da onde eu tava ali da janela. Somente você se posicionando e tendo coragem de dizer, batendo no peito, eu não quero, isso não faz sentido pra minha vida, que vai te levar pro próximo nível, meu amor. Ninguém vai te pegar no colo pra te levar pro próximo nível. Você não é a Andressa criança. Você é adulto.
E eu venho estudando muito sobre constelação esses últimos tempos, esses últimos dias, na verdade. E uma frase que não sai da minha cabeça é: você quer saber quem está comandando a tua vida? Olha para os teus comportamentos. Porque a tua criança, ela existe dentro de você e você não pode negar ela. Só que você não pode permitir que ela direcione os seus comportamentos mais. Porque você é adulta. E somente você pode tomar essa decisão, mas ninguém. Só que se você precisar de ajuda, nós estamos aqui. Tem os 4 elementos para te ajudar, tem o Rodrigo para te ajudar, tem a Mari, tem o Jota, tem eu, tem os 4 elementos. Caminho é que não falta, só que você precisa querer. Você precisa querer dar o primeiro passo, querer se movimentar. Ninguém vai poder fazer isso por você, a não ser você. E aí a decisão está nas suas mãos. E eu quero acabar essa live com uma parte do evangelho aqui, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que conduz a ela é espaçoso, e muitos são os que entram por ele. Mas a porta da vida é pequena, e o caminho que a conduz é estreito, e poucos são os que a encontram. Alguém lhe fez essa pergunta: Senhor, por que poucos serão salvos? E ele lhe respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos tentarão adentrá-la e não conseguirão. E quando o dono da casa tiver entrado e fechar a porta, e vós, estando fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos em tua presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Ou seja, escolha pela porta estreita, pela porta da verdade, pela porta que a espiritualidade comanda, que não é a porta do efeito manada que vai todo mundo, que é a porta do direcionamento, que é a porta do abrir o controle, que é a porta do assumir a autorresponsabilidade, que é a porta do amadurecimento. Quanto mais eu trabalho com autoconhecimento, mais eu percebo que as pessoas estão imaturas. Amadureça, para que você possa fazer a escolha de escolher a porta estreita da vida e que você possa ser direcionado pelo caminho que a espiritualidade deseja para a tua vida. Porque a espiritualidade está do teu lado. Você só precisa abrir os teus ouvidos, abrir os teus olhos e permitir que eles direcionem a sua vida para onde quer que eles querem te levar. Porque se você tem fé, meu anjo, você confia. Agora, não adianta nada você falar que você tem fé, você ficar segurando o controle, querendo questionar tudo que está acontecendo na tua vida, porque daí isso não é fé. É difícil passar por tormentos? É difícil. E quanto mais a gente treina a nossa fé, mais rápido a gente volta pro caminho. Porque nós vamos cair, tá? Nós vamos ranger dente, nós vamos querer guerra, vamos. Nós somos seres humanos. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Vai ter choro, vai ter ranger de dente, vai. Mas agora, você sabe que você pode voltar cada vez mais rápido, porque você não é mais o original. Você é uma pessoa evoluída. E se todos os dias você decidir evoluir 1%, daqui a um ano você vai estar 365% mais evoluído que hoje. Mas isso é a sua escolha, somente com você. Uou, dúvidas, meus amores? A gente cai mesmo, cai, né, Mari? Se cai, putz grila. Eu caí com o meu peso, gente. Eu caí com o meu peso, né? Então eu quero chegar nos 89 quilos, mas estagnou. Então só depende de mim voltar. Só depende de mim tomar as ervinhas que eu tomo. Pra me ajudar a não querer comer doce. Porque a minha falha é o doce. Então eu tenho que entender isso e voltar o mais rápido possível pro caminho. Porque só depende de mim. Fechado? Vamos pra foto? Gostaram do meu cabelo novo? Ó, ficou brilhante, hein? Brilhante, dourado, da cor do ouro.
Porque veja bem, você não veio para essa vida para viver de latão. Você veio nessa vida para ver de ouro, para ver com diamante, para ver uma vida leve, fluida. Mas permita que esse ouro entre na tua vida. Permita que você dê o ouro a você. Primeiro você, meu anjo, depois o outro. Se você der primeiro o seu ouro pro outro, o ouro vai acabar. É primeiro você com você. Dedê, venha tirar o print, que a tia Mari quer tirar um print. Vem, amor. Dedê, 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 Andressa. Agora ela não quer vir, né? Vem, tirar foto. Larga de ser osso duro. Ai, meu Deus, a cadeira escorregou. Olha lá a foto. Olha pra foto aqui, Andressa. Tá. Olha lá pra tia Mari. Andressa. Sabia que eu te amo hoje? Eu já falei que eu te amo. Foi? Conseguiram? Ai, gente, olha que filha mais linda que eu tenho. Ai, é a criança mais linda desse mundo. Gente, não é, gente. Se vocês estiverem tristes, volta pra essa live e assiste ela dando risada. Fala assim, ó. Parabéns. Beijo, gente. Give me something different.